Nesse vídeo e nos dois seguintes, vamos provar o Teorema de Euler, que é uma generalização do pequeno Teorema de Fermat. Para isso, nesse vídeo, a gente vai definir o conceito geral de uma função multiplicativa, e no vídeo seguinte vamos definir uma função particular, a função φ de Euler, provar que ela é multiplicativa e usar tal fato para obter uma fórmula explícita para a mesma. Essa função e os conceitos por trás dela vão ser importantes para enunciar e provar o Teorema de Euler. Então, o que é uma função multiplicativa? É uma função com domínio igual aos naturais, que satisfaz f de 1 igual a 1, e para quaisquer mn naturais que são primos entre si, ou seja, que tem MDC1, f de m vezes n é igual a f de m vezes f de n. Ou seja, em certas situações, quando m e n são primos entre si, você pode quebrar f em duas parcelas. A principal característica dessas funções é que se a gente sabe calcular uma função multiplicativa nas potências de primos, então a menos de problemas de complexidade computacional, a gente sabe calcular o valor da função multiplicativa para qualquer número natural. Como a gente viu na aula de teorema fundamental da aritmética, todo número natural tem uma fatoração em primos. Então imagina que a gente tem uma função f multiplicativa e um número natural a com fatoração p1 elevado a alfa 1 vezes até pk elevado a alfa k, onde os p1 até pk são distintos. Então o valor de f de a gente pode calcular fazendo f de p1 elevado a alfa 1 até, multiplicando, até f de pk elevado a alfa k. E isso é verdade porque f de a é igual a f de p1 elevado a alfa 1 até pk elevado a alfa k, com tudo dentro do parênteses. E aí, se você chamar esse primeiro fator de m e os demais de n, bom, eles são primos entre si, porque o p1 é distinto dos demais primos da fatoração. Então, pela definição de função multiplicativa, a gente pode quebrar a função aqui. Pode fazer f de p1 elevado a alfa 1 vezes f do resto. E aí a gente pode repetir o procedimento. A gente pode colocar o p2 e alfa 2 separado, e assim vai, até que a gente obtém f de p1 elevado a alfa 1 vezes um monte de multiplicações até f de pk elevado a alfa k, um f para cada fator primo. Note que os expoentes ainda estão dentro dos parênteses. A gente não sabe que f de p1 elevado a alfa 1 é igual a f de p1, tudo isso elevado a alfa 1. Em geral, isso não é verdade. Para dar uma prova mais formal desse fato, a gente poderia substituir o repetindo o processo, esses três pontinhos aqui, por uma indução em K, onde K é aquele subíndice ali, a quantidade de fatores primos distintos. Por causa da condição f de 1 igual a 1 e por causa daquela convenção que a gente fez lá no Teorema Fundamental da Aritmética, que o produto de zero números é igual a 1, a gente poderia tomar como caso base K igual a zero, ou seja, o caso em que a não tem nenhum fator primo em sua fatoração, e, portanto, a é igual a 1. E aí, no passo indutivo, a gente separaria um fator primo e os demais fatores primos estaria provado por indução. Mas, em todo caso, essa fórmula que eu acabei de realçar em ciano é a propriedade crucial que vamos usar de funções multiplicativas. O primeiro exemplo de função multiplicativa que a gente vai dar diz respeito aos divisores positivos de um número. Então, a gente vai definir dzão de k como sendo o conjunto dos divisores positivos de k, para k um natural, e dzinho de k é o tamanho desse conjunto, ou seja, o número de divisores de k. Para a gente entender como essa função se comporta, vamos fazer um exemplo. Então, eu vou escolher os números 5 e 8. O conjunto de divisores do 5 é igual só 1 e 5. Então, dzinho de 5 é igual a 2. Já para o 8, o conjunto de divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8, e portanto, dzinho de 8 é igual a 4. 8 tem 4 divisores. Agora a gente vai olhar para os divisores do produto, que é 40, e note que os divisores de 40 eles são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. 1 é 1 vezes 1, 2 é 1 vezes 2, 4 é 1 vezes 4, 5 é 5 vezes 1, 8 é 1 vezes 8, 10 é 5 vezes 2, 20 é 5 vezes 4 e 40 é 5 vezes 8. Ou seja, todo elemento do conjunto de baixo dos divisores de 40 pode ser expresso como o produto de um divisor de 5 com um divisor de 8. E, portanto, o número de divisores de 40 é o número de divisores de 5 vezes o número de divisores de 8. Ou seja, d de 40 é 2 vezes 4, que é 8.
Para a gente provar isso no caso geral, a gente vai considerar uma função f que pega um divisor d1 de m e um divisor d2 de n e nos dá um divisor de m vezes n, que nada mais é que o produto de d1 por d2. Eu afirmo que se o MDC de Mn for 1, então essa função f é uma bijeção. Um jeito de mostrar que uma função é uma bijeção é exibir a função inversa. Eu afirmo que a função g, que pega um divisor de m vezes n, que eu vou chamar de d, e retorna um par, cuja primeira coordenada é o MDC de d com m, e a segunda coordenada é d sobre a primeira coordenada, ela é a inversa de f. Antes, a gente tem que verificar que f e g são funções bem definidas. Quando eu multiplico um divisor de m por um divisor de n, eu certamente obtenho um divisor de m vezes n, não importa se m e n são primos entre si ou não. Agora, para mostrar que g está bem definida, eu vou chamar essa coisa daqui de d1 e essa coisa daqui de d2. d1 certamente é um divisor de m, porque é divisor comum de d e m. Agora eu afirmo que d2 é um divisor de n. Note que o MDC de d2 e m é igual a 1, porque a gente começou com o número d e dividiu pelo maior divisor comum dele com m, e com isso obteve d2. A gente também sabe, porque d está no domínio, que d divide m vezes n. E como d2 é d dividido por alguma coisa, d2 também divide m vezes n. Logo, pelo lema de Euclides, d2 divide n. Então, de fato, essa função pega um divisor de m vezes n e me dá um divisor de m e um divisor de n. Agora a gente precisa mostrar que f e g são inversas, ou seja, a gente vai calcular f de g de d e g de f de, digamos, d1, d2. No primeiro caso, expandindo a definição de g, a gente obtém, e como f apenas faz o produto das duas entradas, isso daqui dá t. No segundo caso, a gente expande a definição de f, que é só fazer o produto, e agora g retorna o MDC de d1 vezes d2 e m, e d1 vezes d2 sobre a primeira coordenada. Só que d1 é um divisor de m, então a gente pode escrever m como sendo d1 vezes um m'. A gente já viu que quando a gente tem um MDC de k vezes a e k vezes b, o k pode sair para fora do MDC. E como m' divide m e d2 divide n, qualquer divisor comum de d2 e m' seria também um divisor comum de mn. Como o único divisor comum de mn é 1, isso daqui é igual a 1. Então, a primeira coordenada é d1, e como aqui era a primeira coordenada, isso daqui também é d1. Mas então, g de f de d1, d2 é igual a d1, d2. Juntamente com a outra coisa que a gente provou, f e g são inversas uma da outra. Como essas funções são inversas, a gente sabe, por exemplo, que f é uma bijeção, então o tamanho do domínio é igual ao tamanho do contradomínio. Mas o tamanho do domínio é o número de divisores de m vezes o número de divisores de n. E o tamanho do contradomínio é o número de divisores de m vezes n. Assim, a função número de divisores é multiplicativa. Aqui vale fazer um alerta que, de fato, a gente precisa que o MDC de mn seja 1. Por exemplo, d de 5 vezes 5. Bom, 5 vezes 5 é 25, tem 3 divisores, 1, 5 e 25. E d de 5 vezes d de 5. 5 tem 2 divisores, então essa coisa aqui é igual a 4. Esses números não são iguais. Em todas as funções multiplicativas interessantes, você só pode quebrar a multiplicação em duas se os fatores são primos entre si. Você não pode quebrar no caso em que eles têm MDC diferente de 1. Talvez mais importante que a multiplicatividade da função d, o que a gente fez aqui diz o seguinte: toda vez que a gente precisar considerar todos os divisores d de um número m vezes n, pelo menos no caso em que m e n são primos entre si, a gente pode considerar todos os jeitos de fazer os produtos d1 vezes d2, onde d1 é um divisor de m e d2 é um divisor de n. Como um exemplo um pouco mais avançado, seja sigma de k a soma dos divisores positivos de k, ou seja, a gente pode escrever, então se m e n são naturais com MDC1, primos entre si, então sigma de m vezes n, por definição, é a soma nos divisores de m vezes n do próprio valor do divisor.
Então, trocando o D por um divisor de M e um divisor de N, isso é a mesma coisa que somar nos divisores D1 de M, somar nos divisores D2 de N e fazer D1 vezes D2, que é o somatório dos D1 que dividem M de D1, vezes o somatório dos D2 que dividem N de D2. E isso daqui, por definição, é sigma de M vezes sigma de N. Então, essa função aqui ela é multiplicativa. Olhando no exemplo de antes, sigma de 5 é igual a 1 mais 5, que é 6. Sigma de 8 é igual a 1 mais 2 mais 4 mais 8, que é bom. 3 mais 4, 7, mais 8, 15. Então, isso daqui é 15. E sigma, então, de 40, a gente já pode prever que vai ser 90. De fato, sigma de 40 é igual a 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 8 mais 10 mais 20 mais 40. Isso daqui, 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 8, 20, mais 10, 30, mais 20, 50, mais 40, 90. Título de curiosidade, se f e g são multiplicativas, existe uma operação bem útil que a gente pode definir que chama de convolução de Dirichlet. Então, a convolução de Dirichlet de duas funções vai ser uma outra função que a gente vai denotar por f estrela g. E essa função aqui, aplicada no k, ela vai ser dada pelo somatório em todos os divisores de k, divisores positivos, de f de d vezes g de k sobre d. Ou seja, a gente considera todos os jeitos de quebrar o k em dois divisores, e aí a gente soma o produto de f aplicado numa parte com g aplicado em outra parte. A coisa interessante dessa definição é que a gente consegue deduzir do fato de que f e g são multiplicativas, que a convolução também é multiplicativa, porque se m e n tem MDC1, então a convolução aplicada no m vezes n, o que isso é? Somar nos divisores de m vezes n, f de d vezes g de mn sobre d. Mas lembra do truque que a gente fez agora há pouco, de que os divisores de m vezes n podem ser gerados multiplicando divisores de m com divisores de n. Então, isso é a mesma coisa que escrever somatório nos divisores de d1 de m, somatório nos divisores d2 de n, de f de... Bom, o divisor de m vezes n agora é d1 vezes d2, né? E aqui é a mesma coisa, somatório de g de m vezes n sobre d1 vezes d2. Só que d1 e d2 são primos entre si, porque m e n são primos entre si. Então, f de d1 vezes d2 é igual a f de d1 vezes f de d2. Similarmente, m sobre d1 e n sobre d2 são primos entre si, porque m e n são primos entre si. Então, isso daqui é igual a g de m sobre d1 vezes g de n sobre d2. E aí agora a gente pode agrupar todos os termos que tem d1 num somatório, todos os termos que tem d2 no outro somatório, e obter o seguinte. Mas se você olha a definição de convolução, isso daqui nada mais é que f convolução com g aplicado no m. E essa outra coisa aqui nada mais é do que f convolução com g aplicada no n. Então, a gente acabou de mostrar que a convolução de duas funções multiplicativas é multiplicativa. Para ver que isso é uma coisa bem geral, a gente vai dar alguns exemplos. Se f e g são as funções que sempre valem 1, essas funções são multiplicativas. E o que é a convolução de Dirichlet dessas duas funções? Então, para um dado k, você está somando nos divisores de k, f de d, que é 1, porque a função f é sempre 1, vezes g de k sobre d. Mas g também é sempre 1. Então, você está somando 1 para cada divisor de k. Ou seja, isso daqui é a função que conta o número de divisores de k. Similarmente, se eu tomo f de n como sendo a função identidade, ou seja, f de n vale n para todo n, e g de n como sendo a função constante igual a 1, a função identidade é multiplicativa, a função g de n igual a 1, a gente sabia que era multiplicativa também. Quem que é a convolução dessas duas coisas? É somar nos divisores de k, f de d é igual a d, g de k sobre d. Bom, g é constante igual a 1, então isso vale 1 aqui. Isso daqui é a função sigma que a gente tinha definido antes.
Então isso dá uma outra prova de que a função sigma é multiplicativa. Eu fiz essa só para mostrar como funções que a gente já conhecia aparecem naturalmente, mas existem muitas funções interessantes que você pode obter desse jeito.